Nessa aula iremos falar sobre Augusto Comte e o positivismo. Depois de já termos visto na primeira etapa, né, uma introdução à sociologia, vimos o que é a sociologia, né, a origem, a etimologia e o conceito de sociologia. Falamos sobre a sociedade e suas relações sociais, a diferença do senso comum para o senso crítico. Vimos ali o pano de fundo histórico, né, das duas grandes revoluções, a francesa e a industrial, né, que possibilitaram o surgimento dessa ciência. E falamos muito brevemente, né, eu dei apenas uma pincelada muito rápida sobre esse sociólogo. E falei, né, que ele foi o pai da sociologia porque foi ele o primeiro a cunhar esse termo, né, a dar nome para essa ciência. E o Augusto Comte vai ser caracterizado, né, principalmente pelo positivismo, né, que vamos entender o que é essa corrente de pensamento, mas não somente ela, né, dentro dela vai também estar a lei dos 3 estágios, que nós vamos abordar aqui na nossa aula. Então essa aula vai ser dedicada mais ao pensamento desse sociólogo. Além disso, nós vamos ver como que alguns de seus pensamentos influenciaram, inclusive, na proclamação da República do Brasil. Então a história, né, da nossa República está muito atrelada com o pensamento positivista. Então é importante também a gente entender esse sociólogo para a gente entender um pouco também da história do nosso país. Vamos então aqui à aula. Tem aqui uma primeira tirinha, né? O Comte dizendo aqui, né? Ó, relaxa, brother, vai dar tudo certo. Aí o cara aqui do lado dele falando, nossa, Comte, você é muito positivo. Bem, depois dessa piada horrível, vamos aqui realmente para o conteúdo da aula. Nesse primeiro slide aqui eu separei uma breve contextualização histórica, tá? Para a gente poder falar aqui sobre o Augusto Comte, né, que vai viver no período de 1798 a 1857. Ele vive ali naquele período então do século XIX. Né? Ele é um autor francês, ele vai estar falando ali principalmente nesse período ali em que a França estava alternando entre regimes despóticos e revoluções, um período muito turbulento na história da França. E ele pega, né, esse período ali, né, de revolução, né, que vai de 1789 a 1799, então ele pega ali o finalzinho já da Revolução Francesa, ele nasce nesse período aí, e ele é um autor importante para a gente poder entender não somente a sociologia, mas também para entender esse período ali da França. Bom, e entender a nossa própria história também, que vocês vão perceber isso com a nossa aula. Então, olha só, ele vai fundar o positivismo, né, que vai ser a primeira corrente sociológica derivada do cientificismo. O que acontece? Nesse período aqui, gente, muitos desses autores, incluindo o Augusto Comte, eram influenciados pelas ideias iluministas, né? E o iluminismo acreditava muito no poder da razão para poder entender o mundo. Então, uma corrente que predominou muito nesse período foi do racionalismo. Você tem muitos filósofos, muitos pensadores que apoiam a sua ideia na capacidade de uma sociedade baseada no estudo racional do mundo, a fé na ciência para resolver todos os problemas. Então, Augusto Comte bebe dessa fonte e vai acreditar no seguinte, né? Ele vai pegar aqueles métodos das ciências naturais e vai tentar aplicar nas ciências sociais. Porque a sociologia, né, o próprio nome já diz, social, te lembra as ciências sociais. O que Augusto Comte vai fazer nesse período aqui, gente, que vai ser a da primeira corrente sociológica, ele entende que é possível você pegar os métodos científicos e aplicar no estudo da sociedade. Tá? Por isso que esse nome aqui, ó, cientificismo, né? Ou seja, a capacidade de, a partir da ciência, você entender a sociedade. Então, aqueles métodos, né, que, por exemplo, que a gente vê lá em física, né, dos cientistas analisando, né, vocês aprendem também em química, em biologia, né, as ciências naturais, de um modo geral, ele vai tentar fazer esse método de análise com as ciências sociais. Tudo bem? Esse aqui é um princípio importante vocês gravarem. Eu até gostaria que vocês grifassem a palavra cientificismo também, tá? E aqui ele está falando, né, no poder da razão humana em conhecer a realidade e pensar as questões sociais, baseados numa metodologia das ciências naturais. Foi o que eu acabei de dizer. Tudo bem? Depois dessa introdução, eu gostaria de estar falando sobre a lei dos 3 estados, né? Ou estágios, tanto faz. Tá? Em alguns lugares vocês vão encontrar como os 3 estados, outros vocês podem encontrar 3 estágios. Augusto Comte ele vai desenvolver o seguinte pensamento. Ele acredita, né, que a sociedade, que a humanidade, na verdade, passou por 3 estágios. O estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio positivo. Né? Ele entende que o estado teológico é aquilo que nós estudamos lá em... A gente estuda isso em filosofia logo quando a gente faz uma introdução à filosofia, que a gente fala sobre os mitos, né, que a humanidade passou por um período de crenças em histórias religiosas, em mitológicas. Depois, isso vai dar lugar a uma situação, né, a um contexto metafísico,
Então, esse primeiro estágio aqui, que é o teológico, é aquele estágio onde o ser humano apenas olha através do olhar religioso. Depois, ele vai ver que a humanidade passou por um estágio metafísico. O que seria esse estágio metafísico? É quando entra a capacidade da argumentação. É quando nasce, né, a filosofia, nasce algumas outras áreas do conhecimento que não coloca apenas Deus como uma resposta para o mundo. Começa a colocar outros fatores. Né? Vocês aprendem isso também na filosofia. Mas, então ele vê, né, essa transição. E aí ele vai dizer o seguinte: depois desse estágio metafísico, né, que poderíamos dizer assim, desde o início da filosofia até esse período das grandes revoluções, predominou então esse estágio metafísico. Depois, né, ele vê, né, a sociedade da sua época no estágio que ele chamava de positivo. O que seria esse estágio positivo? É quando a ciência ela evolui e começa a dar respostas muito mais profundas do que apenas a argumentação, do que apenas as questões metafísicas que tinham colocados para o ser humano. Tá? É até uma curiosidade também que a metafísica, né, é uma coisa que vocês vão depois aprender comigo lá em filosofia, né, mais aprofundada, quando a gente falar sobre o pensamento de Aristóteles, aí eu vou explicar para vocês um pouco de metafísica. A metafísica ela já foi muito importante para o pensamento humano durante muitos séculos, mas depois das grandes revoluções, depois do iluminismo, depois do racionalismo, né, o empirismo inglês e tudo mais, a metafísica é um pouco em desuso na forma de olhar o mundo também. Tá? Se você entrar nos meios acadêmicos, o estágio teológico, né, que seria o estágio cristão, também já é considerado um estágio mais ultrapassado. Né? E aí o Augusto Comte ele vai entrar aqui, né, e vai ver como do estágio positivo. Aqui tem uma síntese do que eu acabei de falar, né, que são dos três estágios, né, o teológico, né, que explica a explicação baseada na fé, com Deus como a única verdade. Então aqui predomina a imaginação. Estou deixando em parênteses, né, o que predomina em cada um desses estágios. Então, no teológico, por que predomina a imaginação? Porque se você lê, por exemplo, aqueles mitos, né, as narrativas mitológicas, não somente dos gregos, mas mitologia nórdica, você lê, né, as histórias dos egípcios, você vê ali que tem muitas histórias que são baseadas na imaginação. Não é que não tenha um valor, um conhecimento que você possa tirar dali. Tem muitas coisas morais, né, lições morais, lições que você pode tirar, mas é muito baseado na imaginação. Então, Augusto Comte diz que a humanidade passou por esse estágio, antes da filosofia. Depois que a filosofia nasce, você tem a passagem para o estado metafísico, que é onde o homem deixa de crer plenamente em Deus, né, e deixa de responsabilizá-lo por todos os fenômenos. Então agora começa a predominar a argumentação. Lembra lá da aula de filosofia, quando eu falei sobre a polis, né? Onde você tem o debate político, começa a predominar, né, a capacidade de oratória, dialética. Então aqui a humanidade passou por esse período. E ele vai dizer que passou por esse período porque surge lá na Antiguidade, na Grécia Antiga, e percorre, gente, todo o período da Idade Antiga, pela Idade Média, até a Idade Moderna. Então, se você estuda o pensamento filosófico, né, ao longo dos séculos, você vai ver que durante muito tempo se predominou a capacidade racional de argumentar, de discutir para entender o mundo. E aí, Augusto Comte, nessa teoria, ele vai dizer o seguinte, que o homem do século XIX, né, que é ali quando surge a sociologia, ele já é um homem que procura respostas para todos os fenômenos na ciência. Né? Então ele vai dizer que agora predomina a observação. Né? O método científico já tinha surgido com Galileu, lá no século, né, XV para o século XVI. Mas a ciência mesmo, né, com todas essas divisões que a gente conhece hoje, né, ela vai surgir mesmo ali no século XVII para o século XVIII, que é quando você começa a ter as divisões entre biologia, química, física e outras ciências naturais e sociais que vão acabar surgindo. Tá? Então, essa aqui seria basicamente a lei dos três estágios de Augusto Comte. Aqui tem uma curiosidade, que talvez pode ser que alguns de vocês já saibam, se não saibam é importante saber, né, porque tem a ver com a nossa história, que é o próprio lema da nossa bandeira, né, que é ordem e progresso, é baseada no pensamento o pensamento positivista de Augusto Comte. Né? Então a frase da bandeira brasileira aqui ó, é baseada no positivismo de Augusto Comte, período onde a monarquia foi derrubada, então vocês aprendem isso lá em história, né, quando há a queda da república, a queda da monarquia, né, Dom Pedro II é mandado embora do Brasil, né, é proclamado uma república, na verdade na base de um golpe, né, vocês estudam a história do Brasil, vocês veem que a coisa é engraçada, né, porque a nossa república na verdade surgiu de um golpe militar, né,
enquanto que outros países não foram bem, não foi bem assim. E na verdade foi uma república que veio de uma elite, né? Não foi uma república instaurada pelo povo, né? Mas aí, enfim, essa república que é instaurada aqui no Brasil, né, após, né, esse golpe militar ali, né, você vai ter Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, né, são esses primeiros aí marechais a república no Brasil. Então, eles quando vão adotar, né, um pensamento republicano, eles bebem na fonte do positivismo, tá? Por quê? O positivismo tinha um lema, né, de que você deveria amar, conhecer e servir a família, a pátria e a humanidade. Então, né, o Augusto Comte, até no seu pensamento, né, quando ele escreve, né, a sua obra, ele fala muito sobre ordem, progresso e amor. Na verdade, o amor vem antes da ordem e progresso. Até se a gente tivesse que levar a sério, né, o pensamento de Augusto Comte, a nossa bandeira, na verdade, deveria estar escrito amor, ordem e progresso, não apenas ordem e progresso, tá? Mas é importante vocês saberem que isso é um lema positivista. Aí aqui eu separei algumas frases do Augusto Comte que está nas suas obras, né, para vocês poderem ter aí que resumem bem o pensamento dele. Olha só, tudo é relativo e isso é a única coisa absoluta. Frase assim meio, né, passivo de crítica, né? Você dizer que tudo é relativo e isso é um absoluto, né? Como você bota um absoluto na relatividade. Mas enfim, fica aí uma reflexão para vocês poderem fazer uma análise crítica dessa frase. Agora, a que eu tinha falado para vocês está nessa segunda frase aqui. Ó. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Ou seja, ele fala do amor, da ordem e do progresso. Na nossa bandeira entrou apenas ordem e progresso, mas se fosse, né, levar a sério, né, o pensamento de Augusto Comte, deveria ter entrado a palavra amor também. Induzir para deduzir a fim de construir. Também é um pensamento de Augusto Comte. O homem resume em si todas as leis do mundo, tá? Que são só alguns pensamentos para vocês poderem ter aí, tá? Eu até separei aqui uma imagem, né, que eu peguei, que eu achei bem interessante, que resume, né, isso que eu disse, né? Você tem aí o Augusto Comte olhando para a bandeira no Brasil, né, e falando, né, se o lema era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, onde foi parar o amor, né? Aqui eu também separei uns versos, né? Eu tava esses versos que eu já até conhecia, mas eu achei interessante colocar aqui, que é da música do Noel Rosa. Noel Rosa, se vocês não conhecem, né, eu gostaria que vocês coloquem aí no Google, pesquisem a vida do Noel Rosa. Infelizmente foi um músico brasileiro que viveu muito pouco tempo, ele morreu com 26 anos, mas deixou mais de 250 músicas escritas, né? É um marco aí na música brasileira. E aí ele tem uma música, né, que eu tirei aqui uns versos, que ele fala assim, né? O amor vem por princípio, a ordem por base, o progresso é que deve vir por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Comte e foste sem feliz longe de mim. Noel Rosa, de 1933. Aqui você percebe, né, que ele faz uma crítica, né, ao fato do Brasil ter colocado o pensamento de Augusto Comte tirando o amor da letra, né, e não ter, né, se apropriado da lógica que está presente na música do Comte. Né? A música não, do pensamento de Augusto Comte. E aqui também eu separei uma chargezinha, né, um menininho olhando para a bandeira do Brasil e falando, né, onde foi parar a ordem e o progresso que estava aqui. Né? Se você analisar o Brasil de modo geral, você vai pensar, pô, realmente, será que nós temos ordem e progresso? Né? Mas enfim. E aqui, para fechar a aula, eu deixo uma imagem também, que eu lembro que essa primeira vez que eu vi essa imagem foi de um livro, de escola que eu tinha no ensino fundamental. Acho que estava na terceira ou quarta série. E aí eu lembro que tinha um livro meu de português que tinha essa imagem. Eu fiz questão de pesquisar, colocar aqui, já que a gente está falando sobre, né, fazendo uma análise da bandeira do Brasil, né? Geralmente vocês ouvem, né, aquela explicação na escola, né, de que a mata representa, né, a nossa riqueza natural, né, da vegetação. Temos uma das maiores florestas, né, do mundo estão aqui no Brasil. Nós temos uma riqueza de mata muito grande. Ouro, né, que foi todo levado embora. Nosso céu sendo poluído, né, e a ordem progressa aqui no meio, né, aqui também tem um símbolozinho norte-americano, né, também tirando nossas riquezas, mas só para poder contextualizar a nossa aula. Tranquilo, gente? Então fechamos essa aula aqui, tá? Dei uma pincelada aqui breve no pensamento de Augusto Comte, então a gente fecha aqui essa aula de Sociologia. Até uma próxima, um grande abraço.